Então, seu Euler Carvalho Cruz, presidente do Instituto Fórum Permanente em Defesa do São Francisco. Nós precisamos reduzir aí em 5 minutos, seu Euler. Olha o tamanho da mesa. Pois não. Então, nesse caso, é um PowerPoint que nós fizemos. Sim. Antes de tudo, boa tarde a todos, a todas, né? E obrigado pela oportunidade. Esse PowerPoint ele está em fase ainda de elaboração. Daqui a pouco. E ele conta uma história que eu acho que todo mundo precisa de saber, que é a história das reformas não feitas do anel rodoviário. Talvez a gente só inicie, então, devido à premência do tempo aí, é o que está aí. Mas, antes de começar, tenho só mais uma palavra. Imagine vocês que nós todos moramos em um mesmo prédio. Todos somos do mesmo condomínio. E escolhemos um síndico. E esse síndico é pago por nós para administrar o prédio. Esse síndico se chama Romeu Zema, funcionário do prédio. E nós vamos a ele e dizemos, o síndico, o prédio está queimando. E ele fala, não se preocupe, eu estou preocupado com a pintura do prédio. Mas o prédio está pegando fogo. Não, nós vamos fazer uma pintura nova, vamos fazer uma área nova aqui para o prédio. É isso que está acontecendo. Nós realmente estamos com o mundo nosso, com a nossa realidade em chamas. O mundo está se aquecendo. Tudo está mudando. Nós, humanidade, correndo o risco sério de vida. E o síndico está preocupado com a pintura do prédio, que é um rodanel novo, com todas essas limitações que já foram faladas aqui, com todos esses crimes. Antes de ontem, foi aprovada a Comunidade Europeia que até 2035, que é muito tarde, nenhum carro mais com motor a combustão vai ser permitido. E isso vai para o mundo inteiro. As fábricas, né, europeias e as americanas, as japonesas, vão copiar. Carro com motor a combustão não pode mais. Qual que é a solução? Transporte coletivo, transporte por trem, transporte eletrificado. Então, vão fazer um rodanel para qual tipo de carro? Não vai existir mais carro. Não vai existir esse tipo de transporte em 10, 15 anos, no máximo. Ou seja, é como se o nosso síndico estivesse fora da realidade. O dinheiro que está sendo aplicado, ele tem que ser aplicado para poder minorar os problemas graves que nós temos de aquecimento, de biodiversidade que está acabando, de água que está secando, de eventos extremos de chuva, que se cair em cima de uma barragem, de uma pilha de rejeito, vai tudo embora, chuvas cada vez mais fortes, e isso não está sendo pensado. É como se o nosso síndico estivesse vivendo num mundo totalmente fora do nosso prédio. Tá? Sim, então, esse PowerPoint, só para iniciar, né, só para vocês verem o que a gente está preparando, que não está pronto ainda. Eu gostaria que vocês mostrassem para que a gente possa depois falar um pouco sobre ele em outra oportunidade. Pode passar, né, seu Euler? Sim, pode passar. Tinha um som, não sei se está saindo aí. Tá. Acho que não vai ter o som, né? Mas é o seguinte, o anel rodoviário, as várias reformas dele foram pensadas, inclusive, pela Prefeitura de Belo Horizonte, já no ano de 2006. E, de lá para cá, tiveram várias tentativas de reforma dessa via importantíssima. E todas elas foram por água abaixo, por vários motivos. Os governos, desde 2006 até antes do Romeu Zema, todos eles tentaram fazer com que esse anel fosse reformado. Como o Frei Gilvander propôs aí, pode ir passando, por favor, que aí já está sem som, né? Só para vocês verem. Contratos que foram celebrados, inclusive, com a FIENG. A FIENG fez um projeto de reforma do anel, depois foi verificado que esse projeto tinha várias irregularidades, inclusive sobre faturamento. O Tribunal de Contas deu pau no projeto da FIENG, e isso lá em 2006, 2007. Quer dizer, a FIENG tem uma história longa, não é de hoje, né, que as coisas acontecem. Pode ir passando, por favor.
audiências públicas, o DENIT depois aprovou um projeto. Esse projeto, depois, o próprio DENIT, né, voltou atrás nos critérios e queria que fosse muito mais coisa do que isso. E a empresa, lá no final, vai ter uma empresa chamada Tectran, que foi contratada pela Secretaria de Transportes do Estado para fazer todo o projeto de reforma desse anel rodoviário, né? E esse projeto está pronto. Projeto executivo que foi contratado. Então, toda a reforma do anel está contratada. Foi um projeto que foi pago R$18 milhões, está no portal de transparência do Estado, né? E, até o final de 2017, o governo do Fernando Pimentel tentou fazer com que esse projeto fosse para frente. Todos os governos anteriores. Quando entrou o governo Romeu Zema, o assunto acabou. Não se tentou mais nada, não se falou mais nada, a reforma do anel rodoviário morreu, né, apesar dos 18 milhões, apesar de todos os desenhos, projetos, tudo pronto, e começou a falar no rodanel. É absurdo pensar que nós vamos continuar com todas as mortes no anel rodoviário, tendo um projeto pronto, e sendo que esse anel rodoviário, hoje, ele ainda pode ser até melhorado com transporte coletivo, com vias elevadas, com VLT, para ter uma interligação de bairros real, sem necessidade de um rodanel novo. Então, por que o Romeu Zema, né, não falou mais na reforma do anel rodoviário? Por que foi a prefeitura que foi lá fazer uma área de escape? Tinha um plano emergencial de 2014 para a área de escape, várias outras coisas. Emergencial em 2013, 2014. Não foi feito até hoje. Então, o nosso síndico, né, o que ele está fazendo, nosso, entre aspas, né, o que ele está fazendo é esquecer que ele é administrador de um prédio em que nós somos quem paga o salário dele. Ele tem que escutar a gente, tem que escutar os povos tradicionais, tem que escutar as comunidades e tem que escutar também a emergência ambiental, que diz que nada de novo, como um rodanel dedicado a transporte, né, de carga ou transporte pessoal, né, isso não pode ir para frente mais. Uhum. Ou seja, nós temos que trazer a realidade atual para o governo que não entende que vive num mundo que mudou, que não entende que vive num mundo em que quem manda são as pessoas, são os povos, são as comunidades, e não ele que está lá isolado e os empresários que estão suportando essa anormalidade que a gente está vivendo. Tá? Muito obrigado, é só isso. Obrigada, seu Euler. Você deixar esse material com a gente pode compartilhar para que todos leiam. É uma riqueza imensa o que... Só um parênteses, ainda não está pronto. Esse material é só para mostrar que nós não estamos já preparando. Tem um histórico, até semana, né, que vem, eu espero que esteja tudo pronto. Ótimo, ótimo. E a Márcia está lá ajudando a gente, nós vamos terminar. Obrigada, seu Euler.